Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui de novo de volta no nosso podcast É da Nossa Conta. E hoje vamos daquele aquele papo cabeça, aquele papo que a gente efetivamente explora um pouquinho. A gente traz daqueles lideranças, né, dos associativismos, a gente vai exatamente para as pessoas do dia a dia que vivem e estão aí conosco, acreditando na consciência cidadã, que é da nossa conta. E hoje eu tenho um privilégio de trazer aqui exatamente o Fernando Batalha. Esse é um voluntário, uma pessoa que efetivamente acreditou desde o início no movimento Verde Cidadã, se aproximou dele, se aproximou da Associação Comercial também da Bahia, é um jovem, é também uma pessoa que acredita no futuro, acredita inclusive também em poder representar a nossa sociedade, né, e participar um pouquinho do Congresso, né? Eu acho que é isso que ele vai falar aqui também para a gente. E ele me provocou. Ele fez, Paulo, me chama para o podcast, eu quero bater um papo com você, que eu quero dizer o que é que eu penso. Eu digo, meu amigo, o espaço está sempre aberto. Seja bem-vindo, a casa é sua, é uma honra te receber você aqui, Fernando. E eu espero que nós traremos para os nossos espectadores, com certeza, papos que vão provocar a reflexão de cada um deles que vão nos ouvir. Com certeza, Paulo. Obrigado. É um prazer estar aqui a gente podendo debater sobre o que a Via Cidadã representa, quais são os pontos que nós acreditamos, como que a gente pode estar trabalhando para melhorar a sociedade brasileira aqui na Bahia, porque é muito importante a gente fazer essa consciência, esse debate, entender o estágio que a gente está hoje, como se formou o Brasil, a Bahia, e entender qual é o Brasil que nós queremos. Antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Pronto. Quem é Fernando Batalha? Quantos anos você tem? Qual o curso ou seja, o que é que você já tem? Show de bola. E eu queria, para as pessoas entenderem, Sim. né, além de estarmos juntos, de você já ter esse valor fenomenal, que é exatamente acreditar na consciência cidadã participativa transformadora e termos bastante pensamentos que são muito, muito, muito parecidos. Claro que unanimidade não existe, né? Eu acho que essa é a força de qualquer democracia, é exatamente a gente ouvir o outro lado, e a discordância é importante também, Sim. que é através da discordância que quem tem capacidade de fazer avaliação crítica, analítica, consegue crescer, e é isso que eu acho que falta no nosso país. Nós estamos parados com a Constituição de 88 há 36 anos, e ao invés de eu ver essa Constituição evoluir, eu vejo um retrocesso. E esses assuntos é que eu acho que a gente vai ser bastante provocativo. Sim. Vamos lá, você primeiro aí. Show de bola. Então, meu nome é Fernando Batalha, eu tenho 25 anos, estudei no Colégio Militar do Exército, fiz economia na UFBA, ainda continuo fazendo curso, estou fazendo uma graduação também de gestão financeira na FGV, que minha atuação profissional é voltada para a área do mercado financeiro, ajudando as pessoas a fazerem planejamento financeiro, atingir os objetivos dela. E conheci Paulo, né, através de uma palestra que ele deu na FIEB Jovem, nem conhecia Paulo, e nessa palestra ele falou que não existe salvador da pátria. E isso me tocou muito, porque eu sempre acreditei na importância das pessoas reivindicarem seu espaço na sociedade. Fiz parte do movimento estudantil na minha vida, quando eu era mais novo fui mais à esquerda, entrei depois do colégio militar, né? A gente tem essa fase quando é mais jovem. Fiz parte do Students for Liberty, que é uma organização, uma ONG lá dos Estados Unidos, que tem como um intuito promover as ideias mais liberais dentro do meio universitário, as ideias de liberdade, entendendo o indivíduo como um motor da sociedade, que de fato é. Então tenho uma experiência, fiz parte também da Juventude Nacional do Partido Novo, e hoje estou querendo construir mais, estou construindo mais focado na Via Cidadã, porque com o conhecimento que eu tenho hoje, percebo a importância do cidadão se organizar politicamente, não necessariamente dentro de um partido, mas compreendendo a importância dos locais que existem na sociedade para que ela venha reivindicar os seus direitos. E nós contribuímos para esse país através dos impostos, entre outras formas. Então, quando Paulo falou que não existia salvador da pátria, e hoje a gente vive no Brasil essa falsa dualidade, né? Que eu falo que o brasileiro enxerga em 2D,
em Deus e no diabo, né? Não tem a terceira possibilidade, não tem a visão 3D, que existem outras formas de mudança da sociedade. Ou você está com um político A, ou você está com o político B, e caso se você não esteja seguindo meu Deus, automaticamente você está com o diabo. Eu sempre percebo isso. Gostei muito da E, sua analogia e é verdade, né? sim, A polarização hoje no nosso país inverte, né? sim, É um Deus e o outro é o diabo. Um exatamente, Deus e o outro é o diabo. Então, exatamente. é aquele que nós contra eles Sim, a vida inteira. É exatamente o pensamento raso, sim, bem raso, de quem não tem consciência do que é a cidadania, com certeza. de quem não conhece efetivamente o pacto social em que a gente hoje está inserido e vive. Pacto Sim, social é a Constituição, é as normas, é a lei, é aquilo que faz você pagar as suas multas, é aquilo que faz levar você para a cadeia se você efetivamente cometer algum tipo de crime, que aliás, desde que não seja crime, bobo, né, para a sim, sociedade, né, ou seja, que inverteu os valores, né? E essa é uma das coisas que eu mais bato, né, que eu mais reclamo, mas que eu faço, que eu estou provando que nas nossas leis não é assim. sim, Se existe uma vítima, não é o criminoso, não é o ladrão de celular, sim, não é o camarada que mata, que faz o errado. Não é ele a vítima. A vítima é toda a sociedade quando perde a oportunidade de ter a educação com a eficiência, de ter os postos de saúde, de ter a segurança pública, de ter acesso à justiça, de ter uma justiça com credibilidade. A sociedade perde quando não consegue desenvolver o seu lado crítico, analítico, quando não consegue ter educação e não conhece nem sequer seus direitos, sim, né? Quando ele acha que o público é gratuito. sim. Quando eu vi, inclusive ontem, no aeroporto, uma manifestação aqui em Salvador, uma placa enorme assim escrito: querem acabar com o serviço público gratuito, né? Ou seja, na própria informação já existe uma mentira, já existe uma enganação. Nada, deixar claro para vocês, para depois não dizerem que eu estou contra o serviço público. O serviço público é essencial, tanto é essencial que a gente paga imposto para ter. Agora, o que não é essencial é se entender e se vender como gratuito. Todos vocês, servidores públicos, recebem, fazem concurso e passam para receber uma renda, e essa renda é paga com dinheiro dos impostos, seu também, você também é cidadão, mas de todo cidadão brasileiro. Mas você preferiu, você escolheu voluntariamente prestar serviços públicos. Ele não é gratuito. Você sabe que não é gratuito porque você não vive sem dinheiro. Tanto é que vocês estão reivindicando e querendo, às vezes, mais salário, etc. Com justiça. Eu estou só dizendo que o tamanho da eficiência. O que eu estou discutindo aqui, dá para você entender o que eu estou falando aqui, para ficar bem claro, já que eu falei em serviço público, que eu sei que eu estou mexendo na casa de maribondo, então eu tenho que mexer no casa de maribondo, sabendo e dizendo, olha, é isso mesmo que eu estou falando. Mas não vai dizer que eu não disse isso, não. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu quero eficiência, eu quero reciprocidade. E uma das manifestações que nós temos que fazer, inclusive vocês, é para que seus colegas sejam eficientes. Tá? Que a gente tenha serviço público, que nosso país mereça, que nossos filhos mereçam, que nossos netos mereçam. É isso aí que eu falo. Mas voltando agora ao assunto, depois que eu já fiz essa parte, eu queria saber mais um pouco o que foi, Fernando, que fez com que você efetivamente, além de todo esse seu trabalho que você vem fazendo, como você já colocou, seu currículo, se doasse ao movimento Via Cidadã. Tivesse o orgulho, a satisfação de colocar no seu peito, na sua blusa, como eu estou aqui da Confederação, da Associação Comercial, da Associação Comercial da Bahia, deveria estar com o meu cidadão, deveria estar aqui, só que eu fui tomar banho e tirei a minha pulseirinha de Seja Você Também um Banho de Transformação, o movimento Via Cidadã. Na minha Além família, da fala que eu falei, isso. mas assim, o que é que você entendeu como esse movimento? Isso, o que me chamou a atenção no primeiro momento, como você falou, foi a fala, porque eu não te conhecia. A gente Tá. estava lá no evento, que um amigo meu tinha me convidado, e justamente quando você fala da importância da gente reivindicar. Como eu vim de um histórico político, teve outro momento que você falou sobre uma pessoa aqui na Bahia que faz parte da política que a gente tem hoje, você conversando, debatendo, e essa pessoa falou para você ser candidato. Aí você falou, não, eu acredito na mudança da sociedade a partir de outras formas. A gente precisa reivindicar através da política, mas também existem outras formas. E aí eu fiquei assim reflexivo,
porque dentro da universidade pública sempre tem esse movimento político partidário. Eu falei, pô, existem outras formas da gente poder reivindicar o que é que a gente acredita. A política pode ser um fim, mas existem diversos meios para que a gente venha transformar a sociedade. Então isso deu um estralo na minha mente, que fez eu mudar totalmente a forma como eu enxergava a sociedade como um todo e poder transformar a realidade. Porque na minha família não tem ninguém que é político, mas eu vi a importância da gente poder Mas no realmente. caso seu, você tem sua vontade de ser de um político partidário e representativo, exercer a democracia, não só participativa, sendo político, Sim, mas também a participativa, a representativa e a participativa, sim, como você está fazendo. exatamente. Parabéns. Em um determinado momento da minha vida, eu pretendo poder dar minha contribuição para a sociedade, que para mim, política, quando você está tanto na política quanto no serviço público, na minha perspectiva, você está dando a sua contribuição para a sociedade. Porque a gente tem no Brasil uma lógica péssima, na minha perspectiva, que é a lógica do patrimonialismo. As pessoas veem o bem público e querem se apropriar do bem público como se fosse algo delas. A gente tem esse vício político. Quando você vê como Cultural. cultural, é cultural. A gente sempre percebeu isso. Quando você para analisar quem são os políticos hoje, quanto tempo eles estão no poder, o mesmo grupo político há diversos anos, e estão ali, Passa de avô, papai para para filho, filho, e tudo. lá vai neto, sobrinho, e lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E- Eu li, você viu agora, não sei se você percebeu agora, inclusive eu postei, que querem aprovar 5 bilhões Sim, o ano que vem para a campanha eleitoral. Ou seja, é isso que eu falo. Perguntaram a quem tem a fração ideal desse condomínio chamado Brasil, perguntaram a nós se a gente quer tirar 5 bilhões do nosso orçamento para direcionar para a campanha eleitoral. Ora, como eu vi na reportagem, o saneamento básico do nosso país não tem esse não orçamento. tem. A gente não tem dinheiro, dizendo que não tem dinheiro para educação, para saúde pública. E você quer dizer, os políticos, a classe política, que aí é uma questão de vergonha, simplesmente, sem perguntar à população, eu vou gastar 5 bi com a democracia, com a O fundo festa da eleitoral, festa da democracia democracia. para o ano que vem. Sem perguntar a gente quer gastar esse dinheiro, 5 bilhões com isso, e acontece o que eu fico indignado cadê a manifestação do povo brasileiro contra uma medida dessa nas ruas? A gente só vai para a rua, Fernando, como você falou, do Deus ou do diabo. A nossa disputa é quem botou mais pessoas na rua. Foi Lula ou Bolsonaro? Por que não vamos para a rua por um absurdo desse? Sim. Por que não vamos para a rua juntos pelas pautas que dizem respeito a quem paga o imposto nesse país? Mas eu terminar, eu deixo você falar, porque eu estou empolgado, aí vai terminar empolgado também, vai dar problema. E essa lógica, Paulo, está muito atrelado também à prioridade do povo. A gente não pode dizer, como você falou, que o povo é um coitado. As pessoas fazem escolhas no dia a dia. Eu não disse que o povo é coitado, não. Não, como você disse que não disse que é um coitado. Não. O O povo não é coitado, não. é O um povo coitado. tem que ter autoestima cidadã. Exatamente. O povo tem que se entender ao contrário. Eu disse que eu falei de funcionário público, mas o povo ao contrário. Exatamente. O povo é que manda nesse país, só que ele não sabe disso. Isso. Quando descobrir isso, você vai ver a força que a gente vai ter. Pois é. E nessa lógica que a gente fica terceirizando a culpa, de não trazer a responsabilidade para si, a prioridade do brasileiro, de uma forma geral, não é um escândalo desse de 5 bi voltado para o fundo eleitoral. Tem tantos absurdos no Brasil que a gente acaba ficando extasiado, acha que é normal essas Quando o cara coisas. chega na rua, bota a placa dizendo que o serviço público é gratuito, e depois diz que vai pagar 5 bilhões, e depois está dizendo que vai taxar dos super ricos, Sim. o cara pensa, por ignorância, por falta de educação, ele pensa que não paga imposto. Sim. Não vai tirar de mim. Sim. Aí eu faço aquela falácia. Eu vou isentar até 5 mil, também aconteceu. Até 5 mil reais eu vou isentar. Meu amigo, já está isento. Só é você fazer a correção desse dinheiro que é isento há muito tempo. Estavam tirando de você, estavam lhe cobrando o que não deveriam lhe cobrar. Porque não corrigiram o dinheiro anterior quando começou, dizendo que até a isenção cultural ficou de parado. Em relação à inflação, Em relação à inflação. Disse que teria essa correção, né? Ter a correção. Né? E não fizeram. Sim.
E isso a gente vê, Paulo, que são tantos absurdos, principalmente dessa perspectiva tributária no Brasil. Você tem noção da Constituição de 88 para cá? Quantas mudanças tiveram na perspectiva tributária? Quantos Não, ajustes na não tenho Constituição? condições de saber. Você tem? 517 mil. Boa informação. 500 517 mil mil, modificações na tributária. exatamente. E nesse ano, 517 mil. mil. Por isso que a gente tem um bocado de advogado tributarista ganhando muito dinheiro, porque você está o tempo todo acompanhando essas mudanças que ocorrem, são diversos absurdos nesse atual governo que a gente tem hoje, aqui em 2025. É criado ou aumentado um imposto a cada 37 dias. A gente está caminhando para ser a maior carga tributária do mundo. Com essa carga tributária, fica fazendo com que as pessoas tenham desestímulo a pessoa empreender. Você vê quando você vai abrir uma empresa no Brasil, demora bastante tempo, em outros lugares, em um dia, ali até o final do dia, você já está com sua empresa aberta. A burocracia é imensa que a gente tem no nosso país. E quando a gente vai se espelhar nos países que se desenvolveram economicamente, a questão tributária é mais simplificada. O Brasil, hoje, no índice de liberdade econômica, que vai visar a questão da qualidade de vida, o IDH, quando a gente vai ver a questão tributária, a facilidade para você empreender, o Brasil está na posição 124 do mundo. E quando você vê um país como Singapura, que era uma ilha, é uma ilha, e era depois da colonização inglesa ali, quando eles tiveram sua independência em 65, e hoje o que eles são hoje, a expectativa de vida na Singapura é 66 anos. E um detalhe que eu quero colocar, porque tem a ver com o que eu tenho escrito. Singapura, assim como o Japão e assim como a China, que está na moda, nenhum dos três países, um é comunista, o outro, apesar de ter uma rainha, né, o Japão é liberal, e Singapura é de uma hegemonia de partidos, né, mas Sim, também capitalista. Nenhum dos três países com sistemas políticos distintos tolera a corrupção, sim. tolera o roubo do dinheiro público. Impressionante. A gente viu a notícia agora da China condenando à morte um ministro admitido de corrupção. Ele não aceita a traição do Estado roubar o dinheiro público. Estava lá escrito. Né? Quando você para o japonês, o CEO japonês, ele envolvido em algum escândalo da companhia dele, ele se mata. Sim. Aqui no Brasil, a corrupção ela não é só normalizada. A corrupção no Brasil ela é vista como oportunidade. E é vista o seguinte: as pessoas roubam, podem ser empresários, pode ser qualquer um. Pode ser empresários, pode ser os políticos, pode ser os Sim. partidos, roubam, se envolvem em escândalos e estão de novo aí, e o brasileiro não tem honra, Sim. não tem vergonha. É questão cultural, e aqui a gente ainda Totalmente valoriza cultural, a essas pessoas. valoriza, querer que valoriza, o direito é ridicularizado, ou a pessoa que denuncia, a pessoa que se expõe, Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. então, esse é outro lado. Eu tô dizendo, uma pessoa que é direita, que vai para a rua, ou que reclama, ele é ridicularizado, ele é perseguido, Sim. né? E o errado está tranquilo. A gente vê aí, claro, que foi uma questão de um fã-clube, não é, a mídia aumenta, né? Também tem um lado de cá, né? Eu falei, o diabo de lá, o diabo de Sim. lá, o diabo de cá, né? Então, os dois lados, pelo Sim. amor de Deus, Sim. os dois lados exageram, os dois lados mentem, os dois lados mostram e criam. Não estou generalizando. Toda generalização, né? Você cria com certeza injustiça. Não estou dizendo, estou dizendo o seguinte: tem dos dois lados pessoas que trabalham e criam verdades que não existem, fazem falácia de um lado e do outro. Eu estou dizendo exatamente isso. O que eu estou chamando a atenção é disso aí. E Tá isso é certo? proposital, é tudo Exatamente. mesmo. A gente tem essa Constituição que prevê diversos direitos, né? Porque as pessoas se iludem com a falácia que você dizer que algo é um direito, esse algo está imune à escassez. Os recursos são escassos, a gente precisa adequar os nossos recursos da melhor forma possível para ter os melhores resultados, de acordo com o que a gente tem. Isso que você acabou de falar referente às pessoas que ficam aqui desses dois lados, a gente consegue perceber que o brasileiro não está pronto para isso quando a gente vai olhar o teste do PISA, que existem 5 níveis, se eu não me engano, voltado, e o primeiro nível tem 3 ou são 4 subcategorias
que no segundo nível, quem atinge o segundo nível, o Brasil... Você explica aí, PISA, o que é? PISA é um teste que acontece em diversos países, principalmente voltado mais para a OCDE, para falar sobre o nível dos estudantes a nível mundial. E nesse teste tem algo voltado para leitura, compreensão de texto, matemática, é algo nesse sentido. E dentro do PISA, na área de leitura, tem 5 níveis. E o primeiro nível tem 3 níveis, é subdivisionado. E para você ter um nível para exercer o básico de cidadania, o que ele fala no PISA, você precisaria estar no nível 2. Então, assim, né, o nível ali... De 5-2. De 5-2. E sendo que do primeiro nível tem 3 subníveis. Tá. E quando você vai olhar o Brasil, 50% dos brasileiros, dos jovens que fazem essa prova, não atinge o nível 2. Então, como as pessoas... Isso prova que a gente, dos que fazem a prova, dos que estudam, 50% não conseguem atingir conhecimento sobre cidadania. Tem um mínimo para você fazer um teste de leitura para entender. Não, com base nessas informações, ela quer dizer isso, isso e isso. Você tem ali as informações que você vai fazer na sua prova do PISA e o brasileiro não conseguiu atingir o nível 2. 50% da população brasileira que realiza esse teste não conseguiu atingir o nível 2. Quando você para analisar que você tem 29% do cidadão brasileiro formado, né, ou seja, que é analfabeto funcional, você começa a entender isso. Quando você começa a entender que, como a gente fala, 26%, ou seja, 1/4 da população brasileira, hoje vive sob o comando de crimes organizados, ou seja, onde o Estado brasileiro não consegue entrar, penetrar, nem ter influência sobre o seu cidadão. Sim. Né? Isso é terrível. Isso sim, isso aqui é um país que foi tomado. Né? Pode ser por quem for, chamam isso de terrorismo. Né? Por isso que dizem, por isso que tem aquela argumentação de que o Brasil tem terrorista, né? Porque é a mesma coisa de você ter um país onde você tem um lugar que o Estado não entra, onde a polícia não entra. Tem um poder paralelo ali. Poder paralelo, e esse poder paralelo dentro do território que nacional, a gente pensa, né, que é nosso, que é nacional, então não é nosso. Então a gente precisa tomar. Exatamente. Como é que você toma o território sem a guerra? A gente precisa dessa mudança. Isso daí. Tem uma tese alemã que fala sobre o direito penal do inimigo, que vai falar, foi um jurista alemão que debateu sobre essa tese, e ele fala quando tem um grupo, na questão a máfia, alguma facção que ocupa um território nacional, esse grupo, essa facção tem que ser entendida enquanto um grupo paramilitar estrangeiro. É verdade. Então, aquelas pessoas perdem os direitos legais que a Constituição garantiriam para ela, mas ela está ocupando um espaço no território brasileiro. Claro. Deixa eu fazer uma provocação, porque eu comecei 2 coisas e não finalizei, mas vocês vão entender que estão interligadas. Né? Eu não terminei, quer dizer assim, eu quis só colocar, volto para a questão da nossa questão cultural, que você já colocou também, e que a gente não tem a cultura da honra, a gente acha que ser oportunista é o certo. A gente é oportunista quando a gente trabalha e não quer assinar uma carteira porque quer receber a Bolsa Família. A gente é um oportunista quando a gente efetivamente pega o celular do outro e diz que não é roubo. A gente é oportunista de todos os níveis, né? Todos os níveis, desde o furar fila, sonegação e tudo mais. Mas como é que você se enxerga? Quando me perguntaram a mim se eu queria ser candidato político partidário, eu disse que não. E expliquei por que não. Porque eu sou um político cidadão e, como político cidadão, eu estou exercendo a minha cidadania, eu estou cobrando, eu estou podendo fazer projeto de lei popular, né? Que eu já falei que as pessoas precisam entender que precisam exercer a democracia participativa. Eu sugiro aos políticos um Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. Então, e está protocolado, só que com outro nome, o SNAPS, que é para ter os observatórios, né, da sociedade civil organizada participando, terceiro setor participando de forma contributiva com as instituições públicas, com as escolas públicas, saúde pública, posto de saúde público, para mostrar como é que ele pode recompor aquela regularidade, aquele projeto, a ideia do orçamento. Então, a gente tem como fazer. Mas você, como está o sistema hoje político brasileiro? Quando você vê que você tem
vamos lá, desde o início, o PT, Partido Trabalhador, né, que todos nós somos trabalhadores. Quando a primeira vez que ele ganhou a eleição, ele ganhou como vice dele foi do PL, né? Ou seja, foi, Não, não me lembro. foi José Alencar. Gabriel, que era José Alencar, que era de Minas Gerais um grande empresário, Sim. dono da Santista. Imagine que só entender. Então, ele já entra no governo onde o José Alencar, que já faleceu, ele entra junto com o apoiando. E agora você vê, depois dessa confusão toda, você vê o Alckmin, né, que foi bastante contra o Lula e xingando e Em tal, 2018 disse que ele queria voltar à cena do do crime. crime e tal, e depois ele vice dele. Sim. E a gente vê essa mobilização hoje, de novo, todo mundo preocupado, qual é a camisa que ele vai trocar, depender da força O pêndulo por... do PT ou do Sim. de centro, da esquerda, para ver qual é a movimentação. Todos preocupados acima de tudo. Eu não posso perder minha reeleição, né? Sim. Então, a partir daí, como é que você acha que tem que ter uma reforma no nosso sistema político partidário de eleição? Ou como é que você... Eu acho que a gente, trazendo esse debate, acho que a gente precisa de uma nova Constituição. Para começar, esse nosso... Uma reforma só para isso, para que uma Constituição nova toda? Então? A Constituição nova é para que a gente possa, por exemplo, o direito penal do inimigo, que eu falei. Ela só pode se houver uma mudança da Constituição. Tá. Para que isso seja aderido no nosso Código Penal e por aí vai. Você acha que nós já estamos nesse nível? Você Eu não acho. acha que a gente deveria retornar, primeiro, retornar à Constituição que existe, que a gente está rasgando ela. Ou seja, a gente não fez uma nova, olha bem, a gente não reformou a Constituição. Sim. A gente simplesmente rasgou essa. Sim. E não existe Constituição nenhuma, e estamos tentando, na raça, fazer lei, né? Desde que seja interessante para nós. Sim. Né? Amanhã não vai ser mais interessante de novo, né? Quer dizer, é aquilo que eu falei. Nós estamos passando uma crise seríssima no Brasil. Exatamente. Eu já disse isso aqui umas 3 vezes, em podcasts diferentes, em conversas diferentes. Nós estamos vivenciando uma crise de credibilidade dos nossos 3 poderes do Estado Democrático da República, seríssimo. Nós estamos passando uma questão onde a população, e o pior que eu fico assustado é porque você tem uma população que não entende o que nós estamos falando aqui, não vai entender, ela se sente insegura, ela se sente impotente, ela quer se agarrar a alguma coisa. A um Deus, um salvador da pátria. Ainda já ouvi muito isso. Meu amigo, não adianta mais, só Deus vai salvar esse país. Pelo amor de Deus. Nós já estamos em 2025. Já existe 2025 anos, né, que disseram que o Jesus Cristo morreu crucificado para que a gente se salvasse, para que fosse uma salvação, para que a gente... E as guerras continuam. Sim. A gente não pode pensar que só o brasileiro, porque fala português, ou porque foi da religião católica, só o nosso Deus vai descer. Está existindo uma guerra na Ucrânia, na Rússia, está existindo guerra agora na Palestina, tá, com Israel, e está existindo... No próprio Brasil, né? As populações, as pessoas que vivem em cárcere de acordo com o tráfico, você não pode entrar em um determinado lugar por causa disso, a gente vive um estado de guerra. Só que a gente naturaliza isso, a gente acha que é normal viver isso, não é normal. Você passar em uma rua em Salvador e de madrugada ter ali criminosos que não deixam você acessar. A gente vive um estado de guerra. O número de pessoas que morrem de violência no Brasil é o número de guerra. É 50 mil no ano, 60, 45. Isso não é natural. Só que são tantos absurdos que a gente acaba naturalizando isso. A gente vive um estado de guerra. A gente está preso dentro das nossas casas, com medo, cada vez condomínio fechado, carro blindado e... Vamos agora a essa pergunta, que é a pergunta que eu acho que interessa a todos nós. Uma pergunta inconveniente, né? Nós estamos escrevendo as verdades inconvenientes, né? Uma pergunta inconveniente. Você acha que esse movimento Via Cidadã, né? Participe do movimento Via Cidadã. Você acha que escrever o primeiro livro, escrevendo agora o segundo que eu vou lançar aqui na Associação Comercial da Bahia,
né? Inteligência cidadã, o que nos falta para transformar. Interessantíssimo também aqui esse livro. Você vai receber o meu daqui a pouquinho. Mas bem, mas você acha efetivamente que não só o Brasil, você acha que nós temos como retornar a ter uma vida equilibrada, em- com o caminhar que nós estamos tendo no mundo? Olha que vou explorar você um Sim, pouquinho, porque eu estou conversando do Brasil, mas eu vejo a mesma coisa acontecendo hoje na Inglaterra, hoje na França, hoje nos Estados Unidos. A polarização, a guerra, o desencontro. Você acha que nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? Ou você acha que a gente está. O que você acha? hoje a gente tem esse conflito a nível mundial, não necessariamente bélico. A gente tem muito algo voltado para a questão da tecnologia, os ataques que acontecem, os Essa pergunta é ataques, para vocês também, viu, que estão me os, ouvindo. Eu quero saber o que, é que vocês acham também. Dê um comentário se a gente vai ter a terceira sim, guerra mundial ou não vai ter. Não, estou sendo. Veja bem, eu não estou sendo. Eu não quero ser, como é que se diz, ao contrário, criar pânico, não. sim, Eu estou perguntando porque você vê que as coisas estão caminhando para uma disputa, sim, né? Do dólar sendo ameaçado, a China crescendo, a Rússia já está na Ucrânia, já tem a Europa lá dizendo que está sendo invadida pelos donos da Rússia, a França vivendo um caos, a Inglaterra vivendo um caos. Hoje, a Inglaterra, você vê a Israel ali, Palestina, naquela confusão, você vê aqui o Brasil, você vai para a Venezuela, tem problema. Onde é que no mundo não tem problema hoje, né? Então, a África sempre viveu na África, mas a gente está vivendo um momento muito delicado. Aí a pergunta que eu quero colocar é o seguinte: é até uma conversa que eu tive, um papo cabeça que eu tive com uma amiga minha, que a gente tentou salvar o Brasil o tempo todo, arrumamos tudo, né? Como é que ia ser? No final, eu disse: pô, já pensou se tivesse uma guerra, né? Ou tivesse um cometa que batesse na gente, um terremoto? Para que tanto esforço, né? sim. Então, mas ó, aqui no Brasil, você acha que, então, voltando para o Brasil, vocês perguntam se vai ter, me respondem. Mas, Fernando, aqui no Brasil, vamos imaginar que o pessoal fala que a anistia não saiu, mas que quando conseguirem se vingar de Bolsonaro, aí o Supremo Tribunal volte a legislar de acordo com a Constituição Federal Brasileira. Aí o outro vai e diz assim, não, agora nós vamos ter, vem a ideia da pacificação, né? O Michel Temer Sim. falando sobre pacificação do país e tal, que a gente precisa pacificar. É, eu sei que eu estou explorando muito você, mas eu estou querendo arrancar de você alguma coisa. Você acha que a gente vai mudar por isso? Porque eu acredito na cultura, Sim, eu acredito na transformação através do coletivo, de baixo para cima. Educação cívica, educação cidadã, das pessoas resgatarem o valor moral, ético, das pessoas compreenderem que não é babaquice, não é conversa de quem quer tirar de moralista, não é isso. Não é elite, também não é não. É por inteligência. Se você não organizar de novo a sociedade, né? Você só organizar a sociedade, você não tem pacto social. O pacto sim, social não nasceu à toa, não. A gente antes foi império, a gente já foi na porrada antes, foi na força. Depois a gente teve nossos imperadores, depois do imperador nós resolvemos ser Estado. E depois nós resolvemos ser Estado democrático. Depois nós falamos de dignidade humana. Essa dignidade humana ela foi construída durante esse período. E veio os valores éticos, os valores morais, a honra. Ela está acompanhando. Por isso que a gente defende nossa propriedade, nossa honra, nossa reputação. Mas no momento que a gente quer deixar tudo isso de lado, eu não estou falando pensando em ser moralista, nem é luxo, não. É efetivamente uma necessidade para equilibrar, para poder medir, para poder controlar os abusos que nós temos como ser sim. humano. Deu para entender isso? Mas você acha que esse caminho meu, ou seja, eu vou ter tempo nós vamos ter tempo de arrumarmos a comunidade antes da gente se começar a se violentar? A diplomacia é a guerra por outros meios, né? As sanções econômicas que existem, coisas nesse sentido. E a ideia é que a gente possa transformar realmente, apesar de todo o caos.
A gente tinha ilusão, teve até um livro que é O Fim da História, quando acabou, teve a queda do muro de Berlim, não, quando acabou a União Soviética. Fukuyama, é isso É, mesmo. É o último homem e o fim da história. isso, O Muro de Berlim, quando acabou, quando foi destruído, eles pensaram que somente a exatamente. capitalismo ia manter. E a gente vê que hoje estão surgindo determinados movimentos separatistas, de guerra, cada um defendendo os seus interesses, porque é um interesse individual, mas um indivíduo que não respeita o direito da propriedade. Então a gente tem um problema muito grande. Eu acredito realmente que seja possível a gente fazer essa transformação. Não vai ser para mim, não vai ser para você, serão provavelmente para os meus netos, para os meus Não, não, filhos. eu acredito que vai ser para você. Para vocês vão ser, não é possível. Para mim, talvez não, mas para vocês aí ataca, né? Eu acredito que Eu não. trabalhar para não ver, olhe bem, eu quero ficar para a história. Veja bem, eu quero que você leia meu livro e diga assim, ele dizia isso lá atrás, não quero não. Tem também agora, 2023, saiu um livro também chamado Democracia Fake, Sim, né? Exatamente, democracia fake, que foi a forma como se reinventou, né? O socialismo e o comunismo, no caso, se reinventaram de forma a dizer que está vivendo a democracia, e dizer que tem a vontade do povo e é um totalitarismo, é uma sim. forma ditatorial de você mandar também. Então, quer dizer, a gente está vivendo, na realidade, isso no Brasil também, né? A gente tem tribos, a gente voltou a ter tribos no Brasil, e que é contra o outro, nem sabe nem o porquê, né? E isso daí, Paulo, por que que eu falo que provavelmente não vai ser para mim essa mudança? Porque a gente vê o exemplo de Singapura. Singapura, depois que teve a independência da Inglaterra, eles começaram a investir muito na questão da educação básica. Quando a gente vai voltando para aquele Educação de novo. Vamos lá. educação básica, isso. Quando a gente vai falar sobre esse debate do PISA que eu falei aqui, a gente vê que o Brasil investe 5% entre 5 a 6% do PIB nacional na área de educação. O Brasil investe uma boa quantidade, um bom percentual. Os países da OCDE é algo voltado para 4,1, 4,5. Só que a gente investe mal. Aquilo que eu falei sobre a questão dos recursos, os poucos recursos que nós temos, nós investimos mal. A gente investe muito mais no nível superior do que na educação básica. São dados, isso daí a gente pode ver o percentual, quanto o Brasil investe no nível superior por aluno, é algo voltado para 14 mil dólares por ano, e na educação básica é 3,8, se eu não me engano, mil dólares por ano. E os países da OCDE investem mais na educação básica. Então, assim, por isso que eu falo, como a gente vai, diríamos, se a gente amanhã aconteça uma mudança radical aqui no Brasil e a gente comece a investir na educação básica, quantos anos serão para a gente colher esse fruto? Mas veja bem, eu não acredito que seja uma coisa isolada. Sim, Se você prestar atenção em tudo que eu escrevo, eu digo o seguinte: tem que ser uma campanha, exatamente. inclusive eu estou pensando nisso, uma campanha nacional, tem que ser um programa de governo. Sim. A gente Um programa de precisa país. olha bem, exatamente, quando eu falo, veja bem, raciocínio comigo, governo, porque não adianta, a gente não vai viver sem os nossos governos temporários, se bem que já tem. Ela disse que a gente tinha que revezar os partidos e nós tínhamos que ter 4 anos, exatamente para ter isso, né? Sim, Mas acontece que, no fundo o projeto tem que ser projeto de país, projeto de nação, como eu falo, isso. né? Então, e não daquele governo provisório. Mas tudo bem, vamos lá. Esse projeto de programa ele tem que ser exatamente um programa pensado para que não só os alunos na escola, porque os alunos na escola estão sendo ensinados pelos professores que já estão Claro, viciados. com certeza. E esses professores já são pais. Então, quando eu falo uma campanha, eu falo o seguinte: vamos lá, vamos embora pensar. Eu andei estudando isso um pouquinho também. Tanto andei estudando quando foi o psicólogo de Hitler lá atrás, que justificava exatamente, O racismo científico, né? exatamente como é que você podia matar e se justificar moralmente para matar as pessoas, como também com o sobrinho de Freud, quando nos Estados Unidos, você sabe que quando teve aquele desfile nos Estados Unidos, ele fez com que as mulheres que estavam desfilando acendessem um cigarro em 1926, né? Aí dizendo que era a chama da libertação das mulheres, as mulheres precisavam se libertar. E isso fez com que todo mundo passasse o tabagismo, o tabaco, que é uma coisa prejudicial, passou a ser visto como uma coisa de liberdade, como símbolo de liberdade, né? Moda, né? E aí o que aconteceu das mulheres, principalmente? O que aconteceu com isso? Aconteceu que todo mundo começou a fumar, a gente fumava em avião, a gente fumava em hospital com o nosso filho nascendo, para comemorar o filho em charuto.
Então, quer dizer, veja como as coisas mudaram. E a gente houve uma campanha depois disso, depois dele pensar dessa forma, só para você saber, não foi só isso que ele fez, não. Ele também foi responsável, por exemplo, vocês querem saber, só por curiosidade, ao café da manhã do americano ser reforçado. Foi ele que colocou ovo e bacon no café da manhã do americano. Né? Exatamente falando sobre nutricionista, que é importante a primeira refeição ser bem, bem forte, tal, tal, tal. Então a gente pode também usar a mídia, usar a informação, usar campanhas, como fez também para parar de fumar. Sim. Botou no cigarro, você vai ter câncer, você vai ter impotência, você vai ter aquilo. E as pessoas hoje não fumam nem em avião, nem em restaurante, nem em lugar nenhum. Hoje você não vê ninguém acomodado querendo sair para fumar aqui, não. Então a gente transformou e não foi tanto tempo assim. Então, se você pegar de Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo certo com o cigarro, e você chegar hoje, tem pouco tempo, a Copa de 70, né? Essa 1970 foi onde Gerson foi um do jogador de seleção, essa campanha foi depois, né? E nós estamos em 2025 e há muito tempo que ninguém fuma, ou seja, o cigarro quase que acaba, né? Não temos mais barracas de cigarro na rua. Então, há tempo sim para que a gente, com a campanha de país, como você fala, ou de nação, em todos os níveis, traga esse sentimento de pertencimento da União, traga esse sentimento exatamente de valorização da ética, da moral, como um oportunismo para se viver bem. Isso. Como egoísmo, dizer eu vou viver bem porque eu tenho valores. É isso que vai construir uma nação. E a partir daí, a educação na escola, que vai vir com a educação cívica, cidadã. O pessoal fica com preconceito, ele quer botar o ditado. Não é isso. Você fez, eu fiz direito, não, mas eu fiz direito. Quem faz direito sabe. A gente estuda a nossa Constituição Federal, mas estuda a Constituição de 67, estuda até os 10 mandamentos. Ou seja, é natural que você acompanhe a evolução social, filosófica, jurídica da construção de convivência social. Quando você se afasta disso por ignorância ou por não lhe dar a oportunidade, você tem um país, infelizmente, imaturo, infantil e fácil de ser manipulado, usado com outras campanhas, com a campanha do todo mundo tem que ser igual e a vítima da sociedade é o ladrão, é com a campanha que leva a outras questões que desvalorizam, que jogam o povo para baixo, que faz com que quebrem as pernas do cidadão, dê a ele uma muleta e ele fique feliz ainda porque o cara deu a muleta, mas ele mesmo quebrou sua perna. E isso daí a gente pode voltar naquele outro ponto que você trouxe, do Alckmin com Lula, sobre os partidos. Que no Brasil as pessoas têm a ilusão que existem muitos partidos. Não, no Brasil a gente tem muitas legendas. Partidos que são usados ali, as legendas, não tem questão ideológica, são os acordos. Então, assim, em determinado momento eu vou estar ali ocupando um poder, o poder pelo poder, não tem um projeto de país, pô, beleza. Como é que você vai entrar nisso? Como a gente vai entrar nisso, né? O X da questão é esse. Então, assim, existem os caciques partidários. O que eu estou perguntando é o seguinte, você vai, Partido Novo, né? Apareceu, não é isso? Você foi lá, Partido Novo. Aí, o que é que você acredita, ou seja, hoje, como eu estou dizendo a você, veja bem, o pessoal disse pra gente assim, hoje, eu cansei de ver isso nas televisões e nas redes sociais e tal, hoje não adianta, nos meus conselhos que eu participo, você tem que ter lado. Quem disse que eu tenho que ter um lado? Tem um lado meu, o lado da Constituição Federal Brasileira. Eu tenho uma fração ideal desse país. Eu sou cidadão. O partido político está para me servir. Servidor público. Seja quem for, pode ser qualquer presidente de qualquer dos dois lados, pode ser de qualquer partido. É servidor público, síndico de condomínio. Enquanto o brasileiro não entender isso, que o poder emana do povo, está primeiro da Constituição Federal, nós continuaremos a ser obrigados a torcer por um síndico de condomínio ou pelo outro, e esquecer da nossa fração ideal, da nossa propriedade, do nosso poder de dirigir a educação pública, porque nós pagamos. Todo brasileiro paga, o desempregado paga, eu já disse 200 vezes, eu vou dizer, você desempregado, você até que recebe Bolsa Família, você paga imposto, você mantém. Agora, e não é pouco, viu? Não é pouco. É a maior carga tributária do mundo.
Tá, deixa-me contestar, ele pode dizer a segunda, Paulo, não importa. É a segunda, tá bom? Você acha que o mundo é pequeno? o trabalhador brasileiro, ele precisa trabalhar 5 meses do ano só para pagar imposto. São 5 meses você ali trabalhando durante os 12 meses, única e exclusivamente para pagar imposto. Fernando, o que é que você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal, assim, que você não quer perder a oportunidade de estar aqui e ter dito? Eu gostaria de trazer a mensagem que eu acredito que é importante a gente reivindicar o nosso espaço dentro da sociedade. Não existe vácuo de poder. Se a gente não ocupar o espaço, alguém vai ocupar, e que sejam pessoas que acreditem num Brasil melhor, que tenham a consciência da importância, que as pessoas tenham a consciência cidadã para que mude a realidade, pessoas que vejam a importância da mudança política, que a gente possa participar. Então, se fosse para fazer uma coisa bem simples, eu diria que não tenha um político, não idolatre ninguém, seja protagonista da sua vida, transformando a realidade independente da pessoa A, B ou C. A sua mudança só depende de você, você não precisa depender de Lula, de Bolsonaro. Isso não quer dizer que vai ter mais dificuldade ou que vai ser mais fácil. Então, o que é importante realmente é a gente entender o que é que a gente quer e onde a gente quer chegar enquanto país. Eu queria que você não, eu não queria que você tivesse aquela sensação de que, poxa, eu passei lá com o Paulo, tive no Movimento Via Cidadã, tive no podcast É da Nossa Conta, sentamos lá, estou aqui na frente com esse podcast que eu posso mandar para qualquer pessoa, os meus amigos, meus colegas, meus parentes, as pessoas que botaram na minha rede social. É, vou lhe provocar. Tem alguma coisa que você acha que seria marcante ficar para que a gente pudesse fazer um corte e sair jogando aí para as pessoas realmente perceberem? O que é que você pode tocar a população brasileira? Eu acho aquilo que eu debato muito, que a gente precisa enxergar em 3D. Não pode, o brasileiro tem que parar com essa falsa dicotomia que foi criada de ter 2D, não ter uma terceira possibilidade, de Deus e o diabo. Eu acho que o principal hoje, um grande problema que a gente tem é essa polarização que foi criada devido à lógica que a gente tem nesse país e que a gente precisa enxergar que nós somos a maior parte da população que não concordamos nem com um lado, nem com o outro lado. Então, a gente precisa enxergar para além do 2D, que nós somos protagonistas e temos, como o Paulo falou, a fração ideal de poder desse país. Gente, chegamos aqui ao fim desse nosso podcast com uma satisfação imensa. Eu acho que você trouxe, Fernando, questões que são importantíssimas, bastante polêmicas, provocadoras. Eu acho que a gente pode efetivamente aproveitar muito, né, dessa nossa conversa e continuar até em outras conversas também que nós vamos ter. Queria fazer um brinde a você aqui, porque é da nossa conta, eu sei que você sabe o que é. Pau na máquina, até a próxima. Vamos nessa, gente. Até mais.